Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou a professora Daniele Nunes. Seja muito bem-vinda ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje, iremos para mais uma aula de língua portuguesa. Estudaremos sobre regência. Ele assistiu o jogo de futebol ou ele assistiu ao jogo de futebol? Qual destas duas frases está correta? Ficou na dúvida? Fique por aqui e vamos lá para a nossa hora de aprender. Não sei se você respondeu corretamente a pergunta inicial que fiz sobre qual frase estaria correta. Assistir o jogo ou assistir ao jogo? Depois de você compreender sobre regência nominal e verbal, te confirma a resposta. Bem, existe um assunto da nossa língua que estuda a relação de um verbo e o seu complemento, que são adjetivos, substantivos e advérbios. Deixa eu explicar melhor. Veja na próxima tela. As palavras que exigem complemento ou que se relacionam com os outros termos funcionam como regente. Você lembra o que o regente de uma orquestra faz? Ele que conduz e orienta para que todos os participantes atuem de maneira harmoniosa. Logo, o termo regente, que pode ser um verbo, um adjetivo, um substantivo ou advérbio, diz de que forma o complemento deve se comportar. Por exemplo, gosto de bolo. Maria vai ao Teatro Amazonas. Analisemos a primeira frase. Gosto de bolo. Temos um verbo nesta frase. O verbo é gostar. E para poder este verbo passar uma informação completa, ele precisa de um complemento, concorda? Ou seja, este verbo precisa se relacionar com uma outra palavra que complete o seu sentido. A palavra que completa o sentido deste verbo é bolo. Só que o verbo se relaciona com este complemento através de um conector. Consegue identificar? O conector é de, que chamamos de preposição. Essa relação do verbo com complemento chamamos de regência verbal. O verbo gostar rege a preposição de. É só pensar. O rei rege, ou seja, ele manda. Logo, se eu falasse gosto bolo, faltaria a regência nessa frase. Tenho certeza de que falantes nativos da língua portuguesa jamais fariam construções assim. Vamos para um outro exemplo. Analisemos a segunda frase. Maria vai ao Teatro Amazonas. Veja como o verbo ir se relaciona com o seu complemento. Quem vai, vai a algum lugar. No caso da frase aqui, ao Teatro Amazonas. Logo, a forma padrão deste verbo exige a preposição a. Por isso, estaria incorreto, de acordo com nossa norma padrão, escrever Maria vai no teatro. Essa relação do verbo com o seu complemento nomeamos de regência verbal. Verbo verbal. Veja na próxima tela o conceito para você não esquecer mais. Na regência verbal, o verbo é o regente da oração, enquanto o seu complemento é o termo regido. Então, podemos entender por regência verbal a relação que o verbo estabelece com seu complemento. Existe a regência nominal, que está relacionada aos substantivos, adjetivos e advérbios. Geralmente, esta relação é estabelecida por uma preposição. Assim, conhecer as preposições é fundamental para que se estabeleça uma regência nominal.
Veja na próxima tela alguns exemplos. Analisemos o adjetivo adequada e o substantivo obediência, pois eles fazem relações com seus complementos. O termo regente da primeira frase é adequada. Adequada é uma palavra que exige preposição. E a preposição que esta palavra exige é a. Você talvez já tenha ouvido frases como: essa roupa não está adequada com você. Só que a preposição correta é a e não com. Não existe adequado com você, mas o correto é adequado a você. Por isso, a frase que você está vendo está corretíssima. A classificação deve ser a idade e não com a idade. Estão vendo a importância de sabermos sobre regência? Vamos agora ao conceito de regência nominal. Regência nominal é a maneira de um nome substantivo, advérbio e adjetivo relacionar-se com seus complementos. Vimos dois tipos de regência: a regência verbal, que está relacionada aos verbos, e a regência nominal, que está relacionada aos substantivos, adjetivos e advérbios. Talvez você esteja se perguntando: entendi, é só ir pela intuição. Não é assim. Existem verbos ou termos regentes que pedem uma determinada preposição e talvez você não saiba. Lembra que iniciei a aula de hoje perguntando qual frase estaria correta? Assistir o jogo ou assistir ao jogo? Se você respondeu assistir ao jogo, acertou. Vamos analisar melhor a regência deste verbo. Leia comigo estes dois exemplos. Assistir ao filme a noite inteira. Eles não assistiram ao programa, mas gravaram para ver depois. Perceba que nos dois exemplos, os verbos se relacionam com o complemento através de uma preposição. A preposição ao. Quando o verbo assistir apresenta um sentido de ver, estar presente, presenciar, observar ou testemunhar, este verbo exige a preposição ao. Só que esta não é a única regência deste verbo. Existem outras. Veja só. O diretor assiste o estagiário no exercício das suas funções. Eu assisti minha avó durante o tempo que ficou internada. Veja agora a relação do verbo assistir com o complemento. Percebe que não há preposição? Isso, não há preposição por aqui, pois o verbo assistir sem preposição, ele apresenta um outro sentido. Nestes dois exemplos aqui, apresenta o sentido de auxiliar alguém, sentido diferente dos exemplos anteriores. Regência verbal e nominal devem ser sempre empregados quando se quer estruturar um pensamento, uma redação ou uma fala mais elaborada. Vou mostrar a você um texto publicitário no qual há o emprego de uma regência não adequada. Será que você conseguirá identificar? Leia comigo. Água manazia. Obedeça sua sede. Analise o verbo obedeça. Você viu na aula de hoje que na regência verbal há uma relação do verbo com seu complemento. Existem verbos que exigem preposição, que é o caso do verbo obedecer. Quem obedece, obedece a. Logo, este anúncio tem um erro. O correto seria obedeça a sua sede. Porém, para efeitos publicitários, preferiu-se ignorar esta regra de regência verbal. Depois de você compreender um pouco mais sobre regência nominal e verbal,
Que tal exercitar o que aprendemos hoje? Chegou a hora da atividade! Sobre a regência verbal e nominal, estão incorretas as informações abaixo, exceto letra A. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência nominal? Letra B. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal? C. Termo regente é a palavra que completa o sentido de um nome? Letra D. Quando o termo regente é um substantivo, temos um caso de regência verbal de acordo com aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Qual a resposta correta? Relógio na tela. A resposta correta é a letra B. Quando o termo regente é um verbo, temos um caso de regência verbal. As outras informações estão erradas. Passemos agora para a atividade número 2. Leia o texto abaixo. Clique aqui e assista ao programa em espanhol. O verbo assista, empregado no texto ao lado, foi usado para transmitir a ideia de letra A, observar, letra B, auxiliar alguém, letra C, pertencer ou a alternativa correta é a letra D, morar, de acordo com aquilo que nós estudamos na aula de hoje. Responda a esta questão. Relógio na tela. A resposta correta é a letra A. Estudamos este verbo na aula de hoje e um dos sentidos que este verbo apresenta é o sentido de observar, ver, presenciar e se encaixa no sentido que o texto nos apresentou. Clique aqui e assista ao programa em espanhol. Passemos agora para a atividade número 3. Depois de ler a frase abaixo e considerando a palavra em destaque, identifique a alternativa em que se apresenta o tipo de erro cometido. Novas tecnologias alimentam nossa confiança um futuro melhor. Vamos verificar agora qual é o erro cometido. Letra A. Regência verbal. Letra B. Regência nominal e verbal. Letra C. Regência nominal. Ou a alternativa é a letra D, regência verbo nominal. Fique atento à palavra em destaque. Relógio na tela. O erro cometido está na alternativa letra C, regência nominal. Por quê? Porque confiança é um substantivo. Veja, novas tecnologias alimentam nossa confiança em um futuro melhor. Por isso, há um erro de regência nominal. Depois de fazermos algumas atividades, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da revisão. O estudo
E o emprego da regência nominal ou verbal exige que você conheça as preposições. Afinal, elas são capazes de mudar totalmente o sentido de uma oração. Vimos na aula de hoje que o termo regente é aquele que exige ou manda que tipo de relação vai estabelecer com o seu complemento. Vai ser através de preposição ou não. Lembremos agora algumas palavras que exigem preposições. Veja, nós temos o verbo assistir, ir e obedecer. Quando você quiser usar o verbo assistir no sentido de ver ou observar, use a preposição a. Assistir a maratona. Assistir a, sendo que o a apresenta crase. No caso do verbo ir, quem vai, vai a algum lugar. Este verbo exige a preposição a. Comece falando assim: professora ou professor gostaria de ir ao banheiro, gostaria de ir à sala. Obedecer é a mesma maneira. Quem obedece, obedece a. Devo obedecer aos meus pais. Devo obedecer à professora. No caso das palavras adequado e obediência, exigem a preposição a. Adequado não pede a preposição com, mas sim a preposição a. Combinado? Acrescentei o substantivo certeza, pois não é comum ouvirmos a forma correta desta palavra. Ele se relaciona com seu complemento através da preposição de. Minha maior recomendação para que você saiba utilizar as preposições do modo correto, sem que haja equívocos no sentido da frase, é tornar a leitura hábito, pois só assim você conseguirá perceber como as frases se dispõem de forma correta. Combinado? Vamos chegando ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aprendido muito por aqui. Tchau, tchau. Aguardo você e até mais.